Olá, aqui quem fala hoje é o Matheus e está começando mais um episódio do podcast Identidades. E no programa de hoje, abandono afetivo. Se em uma roda de conversa você chegar e perguntar qual é a opinião de todo mundo sobre o aborto, todo mundo vai poder dizer se é a favor ou contra, ou até mesmo se fica em cima do muro. Vão defender seus pontos de vista, ter argumentos sólidos ou não, mas terão suas opiniões formadas. Agora, se você chega nessa mesma roda e perguntar o que as pessoas têm a dizer sobre abandono afetivo, muitas não vão nem fazer ideia do que seja isso. De uma forma ou outra, todo mundo tem uma opinião sobre o aborto, que é um tema polêmico que está em destaque nos debates já tem algum tempo. A questão é que essa discussão diz respeito às mulheres, pois são elas que vão ter as crianças dentro de si. A nós, homens, falar sobre o pai que sai comprar cigarro e nunca mais volta deveria ser o assunto discutido. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Para quem não sabe, assim como eu não sabia há algum tempo, quando um ou ambos os pais negam cuidar, criar, educar ou acompanhar seu filho no desenvolvimento dele, além da recusa a prestar assistência moral, psíquica e social para a criança, dá-se o nome de abandono afetivo. Todos nós sabemos a importância do cuidado da criança na sua formação, tanto física, social e cognitiva. A forma como ela será em toda a sua vida tem suas bases construídas na infância. E essa responsabilidade de cuidar do pequeno indivíduo é de quem fez esse sujeitinho, ou seja, dos pais biológicos da criança. É função deles oferecer o apoio material necessário para manter a criança alimentada e em segurança, além de elementos para a saúde mental e desenvolvimento social desse futuro adulto. E isso está dito na Constituição Federal de 88, mais precisamente no artigo 227. Ele diz exatamente o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Se é cumprido o que está na Constituição, fica a seu critério o olhar crítico perante a sociedade. Vamos aos dados estatísticos. De acordo com o último censo escolar divulgado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, há 5,5 milhões de crianças brasileiras têm o nome do pai na certidão de nascimento. Além disso, 12 milhões de famílias são formadas apenas pela mãe, representando 17,4% das famílias brasileiras em 2009. Quando o pai deixa de cumprir suas funções paternas, seja de caráter material, intelectual ou afetivo, a justiça pode ser acionada para resolver as questões ligadas a esse abandono afetivo paternal. E eu vou explicar cada um desses para você. O abandono material acontece quando se deixa de prover o sustento do filho menor de 18 anos a partir da não garantia de recursos, de pensão alimentícia ou perante negligência em prestar socorro em caso de enfermidade grave. Tudo isso sem que haja um motivo justo que explique a razão. A pena para este crime é de 1 a 4 anos de detenção, além de multa fixada entre 1 e 10 salários mínimos. Já o abandono intelectual ocorre quando o responsável deixa de garantir a educação primária do seu filho, dos 4 aos 17 anos, sem justa causa. A pena nesse caso, além de multa, é de 15 dias a 1 mês de reclusão. Quando o abandono diz respeito à indiferença afetiva de um genitor em relação a seus filhos, por mais que não haja abandono material e intelectual, pode ser constatada como abandono afetivo. Atualmente, algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça ocorrem no sentido de conceder indenização a partir da premissa de que o abandono afetivo constitui descumprimento do dever legal de cuidado, criação, educação e companhia presente, previstos implicitamente na Constituição Federal de 1988. Porém, por mais que a justiça cobre e puna, não tem dinheiro no mundo que compre o amor. Não tem como obrigar um pai a amar um filho, nem obrigar ninguém a amar ninguém. Por mais que a justiça não possa obrigar o pai a ter sentimentos de amor por seu filho, ela pode obrigar ele a indenizá-los pelas consequências psicológicas que o abandono traz. Um exemplo ocorreu em 2015. Um juiz de Ribeirão Preto, em São Paulo, condenou um pai a indenizar o filho por danos morais. O menino relatou ter sido tratado com frieza durante toda a vida, e que a ausência da figura paterna lhe havia causado sofrimento. O pai foi obrigado a pagar R$100 mil de indenização. Porém, qualquer valor pago pelo pai não compensa a ausência e os danos morais deixados no filho. É na realidade apenas a consequência da omissão do pai ou da mãe em relação aos seus deveres legais para os filhos. Essa indenização não serve para minimizar a dor e a angústia deixada pela ausência do pai,
mas propicia uma sensação de justiça na vítima, que pela vida toda teve seus direitos negligenciados pelo pai, além de suas necessidades de afeto paterno deixadas de lado. Mas, como aqui não é podcast de direito, vamos deixar de lado a parte jurídica e focar na parte emocional desse abandono afetivo paternal. Logo, como a criança é afetada por crescer sem um pai presente? A privação de amor e carinho por um longo período de tempo, por parte de um dos genitores, pode desencadear carência afetiva, que no futuro poderá atrapalhar a maturidade cognitiva, física, emocional e social da criança. Com o passar do tempo, o que antes era visto como família, hoje é apenas mais um modelo entre tantos. Numa rápida pesquisa pelo Google, a família aparece com diversos significados, como por exemplo, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, se referindo a pai, mãe e filhos. Ou também é um grupo de pessoas com ancestralidade comum. Outra definição diz que famílias são pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção. A meu ver, família quer dizer um pouco de tudo isso junto, porque ao mesmo tempo que a família pode estar sob o mesmo teto, ela pode estar espalhada por todos os cantos do mundo. Ao mesmo tempo que há um grupo com ancestrais em comum, ainda há a família adotiva, a família que você passa a fazer parte quando começa a se relacionar com alguém, sem um laço ancestral que ligue vocês. Assim como família pode ser pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção, o que há em comum em todas essas características é o afeto. Talvez o melhor adjetivo para dar significado para a família seja o afeto. Famílias começam pelo afeto. Famílias se separam pela falta desse afeto. Tudo gira em torno disso. Por vezes, não encontramos essa afeição dentro dos nossos laços sanguíneos, nem dentro da nossa casa, mas encontramos a afetividade fora dali. Conhecemos pessoas que passamos a considerar parte da nossa família. E o princípio de uma família talvez seja isso mesmo, ligações afetivas que você tem com outras pessoas, algumas de laço sanguíneo, outras não. E por que é que eu tô falando disso aqui? Se coloca no lugar de uma criança que desde o início teve seu afeto negado pela ausência de um de seus pais, e nesse episódio eu quero falar especificamente do pai que abandona seu filho. Para e pensa comigo as consequências psicológicas, emocionais e sociais que esse serzinho vai ter no futuro. No decorrer de toda a história, foi jogada a responsabilidade na mãe de nunca abandonar a criança, de criá-la a qualquer custo. E isso parece que fez com que alguns pais esquecessem que eles têm papel nisso também, e simplesmente largaram seus filhos, sumiram do mapa. Por vezes, a mãe mesmo prefere esconder do filho a verdade de quem era seu pai pela vergonha do indivíduo que teve a responsabilidade de largar os dois ali, sozinhos. Mas nós sabemos que ninguém queria um filho sozinho. Por mais que a mãe esteja ali na condição de mãe solteira, ela conta com o apoio da própria mãe, ou de pessoas próximas a ela. E mesmo assim existem casos que não há essa rede de apoio, e a mãe se vê num beco sem saída. Talvez essa saída seja entregá-la para um orfanato, talvez seja ficar com a criança e ainda assim trabalhar, sozinha, sem ajuda alguma. Talvez a pior das hipóteses seja o caso onde a mulher sem apoio encontra um homem violento, mas que ajuda no sustento da casa e isso torna difícil se libertar do abuso. Se imagine no lugar do filho que nasce e cresce em uma situação de abandono por parte do pai. Por vezes ele o conhece, mas não recebe o afeto daquele que é ensinado pelos outros, que é instrumento de amor e carinho. Que vê nas outras crianças uma família presente e sente falta disso, se culpa às vezes por não ter essa presença consigo. Imagine-se uma criança no Dia dos Pais, sabendo que todos terão seu pai ao seu lado para comemorar essa data, menos você. Os casos de crianças que conhecem seus pais não recebem nem a pensão, que é o mínimo do pai que não está presente na criação do filho, são inúmeros. Pais que se recusam a ver seus filhos, ignoram que há uma criança vindo da relação dele com a mãe da criança. Para dar pitaco sobre aborto tá ali, mas na hora de assumir o filho que fez, foge, se esconde. Uma criança que cresce sem pai permanece com lacunas na sua criação. E para isso temos que falar do desenvolvimento dessa criança desde o nascimento. Quando um bebê nasce, ele não sabe diferenciar quem é ele, quem é a mãe, quem é o pai. Para ele todos são somente um, existe somente ele, o ser único. Pelo primeiro ano de vida mais ou menos, o bebê consegue entender que ele é um e a mãe é outra. E ao fazer essa divisão, o pai é a primeira pessoa que ele identifica como inteiro. O bebê vivencia esse processo de se diferenciar da mãe e descobrir essa terceira pessoa, que é a figura paterna, sendo o pai o cuidador da criança. Essa pessoa precisa ser um suporte nessa relação desde o início, se envolvendo nesse ambiente da criança, pois assim estará alinhado com a mãe para dar o suporte necessário a ela e ao bebê. Até então, a criança é totalmente dependente. Então, ao perceber que tem a mãe para atender suas necessidades, ela começa a desenvolver a confiança e exigir cada vez mais da sua mãe. Na medida que isso acontece, estabelece o processo de confiança entre mãe e bebê. A partir dessa confiança estabelecida, os pais vão passando seus valores e princípios à criança, e com o tempo a criança percebe que aquilo faz parte dela também. As vivências da primeira infância são decisivas para o desenvolvimento do psiquismo. O ambiente familiar, as relações pais e filhos são de extrema importância para a formação da personalidade da criança.
É ali que a criança experimentará os afetos que, posteriormente, serão reproduzidos em suas relações com o mundo externo. Sendo assim, as figuras parentais e a relação estabelecida com estas são fundamentais para o desenvolvimento psíquico da criança e para a qualidade das relações estabelecidas no futuro. A ausência da relação entre pais e filhos pode provocar sequelas psicológicas e comprometer o desenvolvimento saudável da criança, pois a função dos pais é de garantir um desenvolvimento humano pleno para a criança. A criança depende do amor e afeto dos pais ou responsáveis para se desenvolver de forma saudável. Os pais também são espelhos para a criança e, quando ela se vê sem a convivência com um deles, se sente perdida. É necessário o apoio, intervenção e amor dos pais, para que a criança possa se tornar um adulto capaz de cumprir com suas obrigações de forma natural. Por incrível que pareça, os estímulos de carinho devem começar antes mesmo do bebê nascer, e é extremamente importante na primeira infância, que vai dos 0 aos 3 anos. Ou seja, uma relação conturbada desde a gravidez já influencia no desenvolvimento da criança. Uma gravidez não desejada, por exemplo, já terá suas consequências no bebê. O sofrimento da criança abandonada pode ocasionar deficiências no seu comportamento mental e social para o resto da vida. A criança pode se isolar do convívio de outras pessoas, apresentar problemas escolares, depressão, tristeza, baixa autoestima, além de problemas de saúde. E por mais que haja a ausência do pai ou mãe biológicos, é muito importante que a criança tenha alguém que possa cumprir essa função de forma equilibrada. Portanto, é de se ressaltar a importância da presença paterna na criação dos filhos. A família vai além de um homem e uma mulher. Ela pode ter diversas constituições. E esse afeto que esses pais passam para a criança é necessário para o bom desenvolvimento dela. Porém, uma criança que já é rejeitada desde sua concepção terá consequências na sua psique mais cedo ou mais tarde. Por isso que eu não canso de dizer: faça terapia, beba água. Se fizer um filho, faça o mínimo que é ajudar na criação dele. É seu papel como pai dessa criança, como homem. A criança precisa de muito mais do que seu dinheiro. Ela precisa de um pai. Para você que acompanhou o episódio até aqui, meu muito obrigado, meu mais sincero agradecimento. Se gostou, manda um feedback para mim, fala comigo, pode me mandar um e-mail, podcastidentidades@hotmail.com, pode mandar pelo Instagram do podcast também, que é @podcast.identidades, ou pelo Twitter do podcast, que é @identidadespod, tudo junto. Se quiser me seguir ou quiser falar comigo nas minhas redes sociais pessoais, é @joamateus_s, tanto no Instagram quanto no Twitter. Os episódios agora estão saindo só na terça-feira ao meio-dia. Quem sabe pra frente eu consiga voltar com 2 episódios por semana, mas por enquanto não tá dando não. Então, até terça que vem. Muito obrigado pela atenção. Tchau!